extremamente alto, a qual não te falta nada durante um período grande da sua vida, a qual você não faça nada para infringir normas, infringir leis, infringir princípios de Deus, e mesmo assim uma explosão de problemas e catástrofes acontece na sua vida, te levando de uma vida próspera e abundante para uma vida miserável. Foi isso que aconteceu com Jó, uma pessoa que era correta, vista de boas formas aos olhos de Deus, tanto que em uma conversa com o diabo, Jó foi apontado, e Deus se referiu a Jó como alguém temente, alguém que seguia, alguém que vivia a vida conforme Deus gostaria que todos nós vivêssemos. E quem vive a vida aí como Jó? Será que um de nós podemos levantar a mão e falar: não, eu ando corretamente dentro da minha vida, tenho uma fé que já tinha, no momento do problema eu jamais me direcionei a Deus e reclamei? Quem de nós poderíamos falar? Eu falo que por mim, difícil, viu? Passar por aquilo que Jó passou, viver por aquilo que Jó viveu, pois resumidamente a história de Jó era uma pessoa muito próspera, que tinha uma família já constituída, grande até, tinha muitas ovelhas, tinha camelos, tinha muitos servos, e aí por uma prova que o diabo colocou na vida dele através da permissão de Deus, em um dia apenas, quase como uma informação em cima da outra, se não me engano 4 catástrofes aconteceram: a perda dos filhos, a perda dos servos, a perda dos animais, todos servos mortos, filhos mortos, animais roubados, deixando Jó simplesmente miserável de uma hora para outra. E o princípio da história de Jó diz que ele foi, mesmo nas atribulações, nas divergências da vida, mesmo nas dificuldades da vida, ele se prestou a entender que Deus poderia ter culpa naquilo que aconteceu. Sim, mas se estava acontecendo, havia um propósito maior. Provavelmente ele não sabia, não entendia, mas ele confiava, porque mesmo quando está ruim, o nosso dever é confiar, pois sabemos que, se nós entendemos quem Deus é, nós sabemos o que Ele é na nossa vida também, porque não se trata do aqui, não se trata do agora, se trata dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitos dias nós nos encontramos com as nossas tristezas, com os nossos sentimentos à flor da pele, positivamente e negativamente, mas durante a vida as informações externas têm mais coisas ruins a te trazer do que felicidades. Por quê? Porque eu digo que o amor que Jesus Cristo prega na cruz, que ele diz que todo irmão tem que amar o próximo como a si mesmo, e amar Cristo acima de qualquer outra coisa, é um amor de escolha, é um amor a qual eu não dependo de sentimento para amar, é um amor a qual eu decido que eu quero tratar o meu irmão da forma que eu gostaria de ser tratado, é um amor a qual eu decido ajudar o meu irmão da forma que eu gostaria de ser ajudado, é um amor que eu decido amparar o irmão da forma que eu decidi ser, que eu gostaria que eu fosse amparado. Esse é o amor que Jesus Cristo prega na cruz para nós, porque é um amor de entendimento, é um amor de sabedoria, não é um amor de sentimento, porque sentimento ele é volátil, e toda vez que você depende do seu sentimento para fazer alguma coisa, pode ser que daqui para depois o seu sentimento muda. Agora você está feliz, daqui a uma hora com a notícia você fica triste. Mas as coisas que são óbvias nas nossas vidas, elas não mudam a direção, porque sabemos, houve um exemplo muito bacana esses dias, que independente de querermos ou não, acharmos ou não, sentirmos ou não, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Eu posso estar triste, 1 mais 1 será 2. Eu posso estar feliz, 1 mais 1 será 2. Eu posso estar nervoso, 1 mais 1 será 2. Por que então eu dependo de sentir Deus para adorar? Por que eu dependo de
Deus para orar? Porque eu dependo de sentir algo para fazer, sendo que se eu tenho a certeza que Jesus Cristo se entregou numa cruz por nós, porque eu necessito de sentimentalismo para fazer algo para o próximo, a qual vai ser resultado em amor. Quando nós nos posicionamos diante das pessoas, quando nós nos posicionamos diante de qualquer um, nós sabemos definir com pouco tempo de vivência, ou de certa forma pré-julgada, de que essa pessoa é legal, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Só que nós também sabemos que, independente de como ela seja, nós devemos tratar ela da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Quando eu falo de um amor incondicional pelo Senhor, é um amor que eu decidi. E eu entendo que na história de Jó é um entendimento da minha parte, a qual quando eu faço a leitura, é que ele decidiu colocar Deus no topo da vida dele. Então não importasse as riquezas, não importasse os servos, não importasse aos filhos, não importasse a esposa, nem a integridade física e da saúde do seu filho, mas Deus era o topo da vida dele. No livro de Jó, ele é indagado de várias formas por conta de estar passando por algo que ele não tinha um entendimento. Jó, ele sente dor. Jó, ele chora. Jó não entende o que acontece, mas Jó confia a todo momento. E a certeza que Jó tem é que se ele está passando por aquilo, não foi por causa do inimigo. Quantos de nós podemos dizer que se acontecer algo ruim na sua vida hoje, é Deus que fez, não o inimigo? Jó tinha a certeza de que foi colocado a mão nele porque Deus permitiu, não porque ele errou, porque Jó também não era perfeito, mas ele se corrigia todo dia. Jó era um homem que sacrificava o cordeiro por conta de pecados de filhos, a qual ele nem sabia se pecou, simplesmente para zelar por uma manutenção a qual ele não tinha entendimento, mas ele queria vigiar pela família dele. Ele queria colocar a família dele em um patamar correto com o Senhor. Por isso que quando a família dele se vai, quando a riqueza dele se vai, quando tudo que ele tem se vai, as pessoas começam a se achegar nele e dizer: ô Jó, aconteceu alguma coisa aí, irmão? Seus filhos devem ter dado uma pecada assim, todo mundo foi embora uma feliz, tem coisa errada, você de 100 a 0, do nada. Não é possível não. Você não está entendendo o que está acontecendo não. Só que simplesmente Jó em nenhuma dessas vezes deformou o nome do Senhor. Nenhuma dessas vezes ele imputou negatividade aos olhos do Senhor, porque ele sabia que aquilo que ele estava passando, ele podia não entender, mas que no final o nome do Senhor seria glorificado. Aleluia! Quando nós passamos por dificuldades a qual não sabemos lidar, a qual muitas das vezes foge do nosso pensamento de primeiro passo buscar o Senhor. Poxa, se eu estou doente, o que eu faço? Tomo um remédio, mas estou antes. Se eu estou triste, eu quero buscar alguém que me alegra, mas eu não falo com Deus antes, porque Deus tem poder para tudo. Eu creio nisso e já sabia disso. Então ele colocou diante dele um altar, um patamar inalcançável na vida dele e que ninguém tirava. Porque Jó, em meio às tristezas, em meio à morte dos filhos, em meio à perda de toda a riqueza, ele escolheu não murmurar. Ele disse que Deus deu, Deus tirou, e louvado seja o nome dele. Quantos nós podemos dizer se uma catástrofe desse tipo acontecer na nossa vida, nós declaramos isso? Quem está preparado para perder um filho? Ninguém. Mas Jó também não estava preparado, só que ele decidiu adorar em vez de criticar. Quantos nós em situações menores do que essa, muito menores do que essa,
decidimos virar as costas e abandonar aquilo que Deus entregou em nossa mão, porque ninguém quer ser errado, ninguém quer estar errado. Então a culpa por aquilo que eu não faço é sempre dos outros. Então eu decido. O pastor passou um ensino na quarta-feira, cheguei meio correndo, estava preocupado, mas ficou pesado em meu coração que muitas das vezes nós alcançamos aquilo que a nossa mãe alcança. E eu gostei desse exemplo, fiquei dando a semana inteira esse exemplo lá na barbearia dos clientes. Ele falando, cara, passamos um exemplo muito bom, e ele disse o seguinte: quando você está numa situação meio difícil, uma situação meio escassa, você entende que a compra do mês é uma coisa, a mistura é outra, e você vai fazendo esse tipo de coisa. Só que você está acostumado a comer o bendito do contrafilé. Queria do contrafilé, você está acostumado a comer o bendito do contrafilé. Só que esse contrafilé, ele custava ontem eu falava metaforicamente dizendo, R$25. E na hora que você fosse comprar o contrafilé, você via a picanha, e a picanha custava R$35. Você falava, eu não vou levar a picanha, não vou ficar, vou comer contrafilé mesmo, contrafilé tá bom, e assim você vai comer. Ou seja, na sua cabeça, só dá para comprar aquilo, para aquilo mesmo que você tem que comer. Mas só que hoje, tu está pagando o preço do quilo do contrafilé, 2 quilos da picanha dos dias atrás. Então sua fé hoje continua alcançando o contrafilé, que está muito mais caro do que antes. E você continua comendo contrafilé porque você não entendeu que a sua fé pode chegar no melhor dessa terra. Nós não cremos o suficiente, não temos fé o suficiente para acreditar que Deus pode mudar a nossa situação, e deveríamos ter. O livro de Jó trata simplesmente disso, como passar por provações quando tudo está muito errado. Porque um problema só é um problema até surgir um problema maior. Jó estava numa vida extremamente ruim, extremamente defasada, sentindo saudade de filhos. Quem já entendeu, ente querido, sabe como é essa dor. E às vezes você não precisa de um filho para entender isso. Só que o filho não é muito mais, porque é parte de você. Ele estava sentindo dor por perder filho, ele estava sentindo dor por ser ignorado por próprios servos, ele estava sentindo dor porque a própria família dele o ignorava, os primos dele o ignoravam. Ele estava sentindo dor porque a única pessoa a qual sobrou podendo edificá-lo disse para ele amaldiçoar o Deus dele morreu. E quantas das vezes a pessoa que está ao seu lado necessita de trazer uma palavra a qual sirva para te erguer, a qual sirva para te levantar, e ela não fala o que você precisa ouvir. Muitas das vezes eu costumo dizer que quando existe alguém que falece, alguém que se entristece com alguma tragédia ou alguma coisa do tipo, nós podemos ser 2 tipos de pessoa: aquela que chora no ombro de alguém ou aquela que dá o ombro para alguém chorar. Nós temos que decidir o que nós queremos ser, porque toda vez que alguém estende o ombro, é porque alguém precisa de uma ajuda, é porque alguém precisa de uma força, para alguém precisa de uma palavra. E se nós estamos construindo a nossa vida na palavra do Senhor, nós precisamos entender que aquilo que sai da nossa boca para aconselhar o nosso próximo tem que estar baseado naquilo que está dentro da palavra do Senhor. Tem que estar baseado naquilo que eu preciso entregar, não porque eu acho, não porque eu penso, mas sim porque eu tenho a certeza que Deus, Jesus, faria desse jeito. Se o segmento do Evangelho é cabível para aqueles que seguem a Cristo, porque na primeira oportunidade eu ajo de forma diferente. Procure ações a qual você, porque o Jó é um exemplo bíblico, mas ele não é o nosso exemplo, porque nós devemos seguir a Cristo. Só que você consegue denotar semelhança nas ações de Jó, de um bom servo, de um bom filho.
Jó é simplesmente a paciência a qual Jó teve é inexplicável para mim. Eu já xinguei muito mais por muito menos. Às vezes a gente não aguenta ouvir o nosso filho gritar. E às vezes nem é pior. Às vezes porque ele está na sala e você está no quarto. Ele gritou 5 vezes, a mãe dele não ouviu. E ele, em vez de ir lá querer chamar a mãe dele no quarto, ele continua gritando lá na sala até a mãe dele. E a gente já perde a nossa paciência. Às vezes o filho quer a comida no prato, ou o marido, e ele é folgado. A gente reclama daquilo que a gente pode fazer. Eu, nesses meus 9 anos de casado, aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa e entendeu uma coisa: tudo aquilo que eu aprendi foi baseado na palavra do Senhor, e entendendo que para ter uma boa convivência com o meu próximo, eu tenho que ceder. Porque na maioria das vezes dentro de um casamento existem várias discrepâncias, vários motivos a quais fazem você se entristecer e se alegrar. Só que a questão do casamento é o seguinte: a mulher precisa sentir amor para respeitar, o homem precisa sentir respeito para amar. O problema é quem dá o primeiro passo para que isso aconteça. Então as pessoas vivem uma vida querendo ser sempre certas. E a questão que eu coloco Jó nisso é que, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sendo criticado e indagado pelos amigos e conhecidos, a quais chegaram a dizer que ele poderia trazer desgraça para o povo dali, porque não era possível um homem com um esplendor de riqueza tão bom, com uma família tão bem consolidada. Não é possível. Daqui a pouco você começa a fazer isso aí, você nem vai começar a passar na luta. Porque você considera que todo mundo tem suas subidas, as suas descidas. Então você começa a questionar e pré-julgar o que o outro fez. Mas o que nós fazemos para ajudar essas pessoas? Talvez essa prova de Jó fosse necessária. Fosse necessária para provar apenas que na terra nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque Jó é aquilo que Deus queria que ele fosse. E muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas que reverenciam o nome do Senhor para fazer coisas que nós poderíamos ter feito depois. Eu escolhi estar aqui todas as vezes que eu posso. Eu escolhi estar aqui todas as vezes que preciso. Eu decidi porque Jesus disse para mim agir com empatia. E o amor a qual Ele prega por nós é um amor de empatia, um amor que vai fazer você tratar melhor o seu próximo, e como consequência pode ser que você mude um pouquinho na educação dele também. Vai que ele te trata bem. Qual o mal e qual o bem que você está fazendo? Nós decidimos pela nossa vida. Não podemos decidir pelas dos outros, mas podemos decidir como é que nós tratamos eles. Quem nunca se dá um bem-dado em alguém que se edificou, em um abençoado a qual você está ali na paz do Senhor e vem tirar sua paz? Que a nossa preparação de Santa Ceia seja todos os dias. Que todos os dias nós possamos refletir aquilo que nós fazemos ou falamos. Porque não é apenas por um dia que viveremos o perdão. Só que Deus se agrada naquele que se arrepende sabendo que é errado. Então deixa isso entrar dentro de você. Deixa isso participar do seu eu. A fé de Jó era inabalável na tempestade, porque ele entendia, e simplesmente porque ele queria, ele decidiu que seria assim. Ele poderia ter feito uma série de situações para tentar sair dali.
Mas todas essas situações a qual ele poderia pensar, reprimiria e ofenderia o nome de Deus, rebaixaria o nome do Senhor. E até mesmo em meio às tribulações a qual ele precisa de oração, pastor Fabiano citou aqui, foi pedido para que ele orasse. Não se trata de como você é no começo, não se trata de como o meio significa, se trata de como vai acabar. O que você está fazendo daqui para o final? Talvez nós tenhamos colocado na frente coisas que não deveríamos, coisas que não podíamos. Eu entendo que a certeza de Jó fez com que ele servisse melhor. A certeza de Jó fez com que ele entendesse melhor. E mesmo sem entender o porquê, não merecendo aquilo que estava acontecendo com ele, ele decidiu confiar. Porque a cruz ele também passou. Jó amaldiçoou o dia do próprio aniversário. Você passa por uma situação tão ruim, irmão, você vai amaldiçoar o próprio dia, mas em tudo isso, ele não desrespeitou a Deus. Em tudo isso, ele não imputou a Deus. Ele pegou esse cálice, bebeu sozinho. Ele não fez parte de problema para outro. E pode ser que, resumidamente, Deus tenha sido culpado pela tragédia que aconteceu em vida de Jó. Sim, eu concordo. Porque Deus foi autorizado a isso. Mas através da vida de Jó, Satanás entendeu que existem seres humanos aqui que são incorrompíveis. E a minha luta, a sua luta é para ser um desses seres humanos. Um desses seres humanos a qual leva uma palavra para quem precisa. Porque está escrito no livro de Jó que ele aconselhava aqueles que precisavam de conselho. E no momento que ele mais prestou, ele foi criticado. Então não se trata do que eu vou ter de volta, se trata do que eu decido fazer por aqueles que precisam. Quando eu estou esperando algo de volta da parte de quem seja, eu não fiz por amor, eu não fiz por entrega, eu fiz por sentimentalismo, porque interesse está bem sentimental. Eu decidi confiar, é sentimental também. Eu tenho que ter certeza. Nós combatemos os problemas das nossas vidas quando nós temos certezas. Quando nós executamos a palavra do Senhor na íntegra, a qual é falada, não tem erro, não tem certeza, não tem dureza. Porque não se trata de ser melhor, não se trata de ser pior, se trata do que é necessário. E o necessário é seguir a Deus do jeito que Ele diz, a qual temos que seguir. Jó, ele foi íntegro, mesmo na própria solidão. Eu imagino que eu não consigo mensurar a dor dos dias a qual ele passou. Eu não consigo mensurar a dor dos filhos. Eu não consigo mensurar a dor de você ouvir de quem você ama, que você deve simplesmente ignorar tudo aquilo que você colocou em primeiro lugar na sua vida, amaldiçoar e morrer. Eu não consigo entender, porque mesmo depois de toda essa prova, ele ainda sofreu problemas com pele, com doença, mau cheiro. Mas o mais interessante de tudo isso é que Jó ainda é o mesmo. Lá no verso 1 de Jó, ele é o mesmo do último verso. O livro de Jó começa com Jó na sua grande integridade e termina com Jó na grande integridade. Ele no meio está com Jó em sua grande integridade. Ele passa por todas as aflições com a sua grande integridade. Ele se chateia, ele se entristece, mas ele continua buscando o Senhor. Ele nunca se tratou de como nós nos sentimos. Porque independente daquilo que ele passou, ele disse: a minha carne pode apodrecer, eu posso perder tudo que eu tenho, mas o meu Redentor vive. O meu Redentor, ele
vela, pode ser que não pela sua matéria, mas sim pelo seu espírito. E eu presumo que se Jó sabia de alguma coisa, é para onde ele iria depois dali. Porque não se trata daqui. O que é uma eternidade comparado a 50, 100 anos vividos aqui? E muitas das vezes não queremos abrir mão por esse Deus que te trará a eternidade, esse Deus que te trará acalanto, esse Deus que fará você fazer parte de uma grande família. Nunca se tratou de nós, nunca se tratou do próximo, sempre se tratou de Deus. O problema é que eu sempre procuro agir de acordo com a minha personalidade. Enquanto eu estou preso à minha personalidade, eu estou preso àquilo que eu acho. Enquanto eu começar a seguir aquilo que Jesus Cristo disse, aquilo que Deus disse perante ao Senhor, tentar me corrigir e ter uma vida como Jó teve, de integridade, temência ao Senhor, eu vou entender que a minha personalidade vai ser o menor dos meus problemas. Porque não se trata do que eu acho, não se trata do que eu penso, não se trata do que eu sinto, se trata de Deus. E de Deus, resumidamente, sempre será a mesma coisa. Eu sou dependente dele. Eu decidi ser cristão. Eu decidi ter uma denominação cristã. E eu decidi que para cumprir isso, eu preciso seguir aquilo que o meu manual de vida pede. Então, se eu preciso fazer isso, eu preciso seguir o que a Bíblia diz. Eu preciso agir como Jesus agiria. Muitas das vezes em momentos de nervoso, muitas das vezes em momentos de estresse, eu procuro refletir com Deus. O que Jesus faria? Se você colocar essa frase, eu vou dar um exercício para você que vai funcionar. Isso funciona, hein? Toda vez que você se estressar muito com alguém ou com alguma coisa, você para por 3 segundos. É o tempo de você mentalizar a frase, tirar da gavetinha da memória e falar: o que Jesus fala? A sua visão sobre aquilo mudaria na hora. Pelo menos a minha muda. Eu costumo dizer que todas as vezes a quais eu estou ali na minha barbearia fazendo o meu trabalho, eu acho que é Deus chamando o povo lá, meu pastor. Ou eu não sei como é que a mundo aí fala, mas tem de gente no BO, um problema. E eu começo a observar isso porque todas as vezes alguém vem me pedir conselho. E muitas das vezes você vê situações a quais você vê que essa pessoa está sendo desfavorecida. Você vê que essa pessoa está sendo engambelada, ou que essa pessoa também está fazendo algo errado. Se eu fosse aconselhar pela minha carne, eu ia falar: isso mesmo, rebenta, é isso mesmo, zoa mesmo, está tudo errado. Mas aí o que eu tenho que lembrar? O que Jesus faria? E baseado no que Jesus faria, transmitir uma mensagem a qual sirva para edificar a vida do irmão. Como é que eu faço isso se eu não entendo nada de Bíblia? Se eu não paro para ouvir ninguém? Se no momento em que eu tenho o que mais aprender, eu estou plugado nas coisas de fora. Eu vivo aqui dentro, mas não exerço o que eu aprendo aqui dentro. Deixa eu dizer para você que sua vida vai ficar muito difícil, porque não decide o lado que você quer ficar. Quando eu não decido o lado que eu quero ficar, você tem que entender que alguém vai decidir por você. E se for bom, vai ser Deus. E Deus vai te trazer em meio à dor, porque você não decidiu com amor que Ele está do lado dele. Agora, se não for Deus, você está com problema aí. Se não for Deus, você está com problema aí. A minha questão é, na maioria das vezes, eu tenho que dar um discurso breve, a qual eu aconselho aquilo que eu estou usando na minha vida para funcionar.
Geralmente eu tenho pastor também que nós não devemos nos aconselhar com pessoas que não têm autoridade sobre o assunto para falar sobre o assunto. Como é que eu vou pedir conselho de guardar dinheiro para quem sempre está duro? Para que eu vou pedir conselho de relacionamento para quem vive traindo a esposa? Como é que eu vou perguntar como é que eu devo tratar o meu amigo para a pessoa que só xinga os amigos? Então, toda vez que nós nos aconselharmos sobre algo, nós devemos saber assim: Deus circula no meio desses conselhos. Se a pessoa agora está te falando, ela tem crédito para te aconselhar. Eu comecei meu pensamento de um modo, de um jeito. Eu fiz um esboço, eu estudei. Eu não consigo nem desbloquear o celular quando eu estou pensando. A mensagem que eu ia deixar para vocês é essa. Fugiu totalmente daquilo que eu escrevi, daquilo que eu supostamente classifiquei, dos tópicos a qual eu deixei. Tentei organizar, mas eu não consigo não passar. Na hora que o celular não reconhece a face, assim eu não entra. É complicado o negócio aqui. As palavras de baralho parece que fica em aramaico, as escritas, não dá para entender não. O que eu queria deixar para vocês hoje, resumidamente, sirva a Deus por conhecimento, não por sentimento. O seu sentimento é enganoso. E o que você sentiu hoje, você pode não sentir amanhã. A sua dependência de Deus tem que estar baseado naquilo que você sabe. Decida adorar o Senhor pelo que você sabe, não pelo que você sente. Decida ajudar as pessoas pelo que você sabe, não porque ele sente. Porque a palavra do Senhor é clara quando você deve usar o amor. E toda vez que o próximo se aproximar, e você deve orar toda vez que você entende que deve orar, não que você sente que deve orar. Então, se eu pudesse dizer algo para vocês essa noite, seria: larga um pouco o sentimento e venha para o conhecimento, desfrutar do melhor de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Não sou pregador, mas essa noite, obrigado a Paulo.